É muito comum a gente ouvir das pessoas: ai, quando eu comprar um carro, eu vou ser muito feliz. Quando eu conquistar minha casa, eu vou ter uma felicidade imensa. Quando eu terminar esse curso, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu me casar, eu vou ser uma pessoa muito feliz. O que muitos não sabem é que a felicidade, ela não tem que ser conquistada, ela tem que ser vivida, vivenciada todos os dias. E não é para um tempo do futuro, porque o futuro ele ainda não existe. Então você não sabe nem se ele vai acontecer. É claro que nós realizamos vários planejamentos, existem os projetos, a gente se adequa ali para realmente conquistar aquilo que você deseja, de repente um projeto, um projeto de trabalho, uma casa, o carro, né? Então são vários fatores. A questão do casamento, de um filho, tudo isso traz muita felicidade. Só que para que cada dia a gente tenha ainda mais felicidade e a gente permaneça nesse sentimento, não se deixe perder, não tenha oscilações, a gente tem que mudar algumas coisas no nosso dia a dia. E uma delas é você fazer uma autoanálise de você mesmo, entrar numa questão tipo, o que eu quero para minha vida? O que me traz felicidade? O que eu desejo de verdade? Será que o que eu estou fazendo hoje é realmente o que vai me trazer felicidade? Será o que eu estou realizando hoje? Eu estou feliz? Eu estou satisfeita? Isso me preenche desse sentimento tão maravilhoso? Será que de repente mudando algumas estratégias na sua vida, ou até mesmo alguns pensamentos limitantes que você tem, alguns sentimentos que não são legais, de repente você tem um sentimento ruim por uma pessoa e alimenta aquele sentimento de raiva, de ódio, de angústia, de revolta, pode ser até mesmo um familiar ou até mesmo um amigo ou alguém que te prejudicou um dia, ou até mesmo você. Tem muitos, né? E é muito comum a gente se culpar por algumas atitudes que não foi legais, que você não se orgulhou, ou que de repente você não tinha maturidade para agir diferente naquele momento. Mas então o que fazer? Quais são as atitudes fundamentais para que eu permaneça na felicidade? Mas que eu não tenha que ficar buscando a felicidade fora, e sim que eu já sinta essa felicidade agora, nos pequenos detalhes, no meu dia a dia, na minha rotina, no meu trabalho. É claro que a gente vai vivenciar obstáculos, a gente vai vivenciar imprevistos, só que são situações que a gente pode mudar. Dessas situações, a gente pode tirar, entender que aquilo foi algo que de repente eu não planejei legal, ou foi um caminho que eu achava que seria interessante e não foi, foi um caminho que eu achava que eu teria êxito e não tive, ou até mesmo algo que eu resolvi fazer e descobrir que aquilo não fazia mais sentido para mim. Às vezes chegou até num momento onde aquilo já não fazia mais sentido, porque é comum a gente ter sonhos, ter planejamentos e ter projetos futuros, e que quando esse sonho chega pra gente, ou que a gente tem essa possibilidade de vivenciar aquilo, a gente tem um sentimento de, nossa, como pode? Por que eu tô sentindo isso? Eu queria tanto isso, eu queria tanto, sabe, conquistar essa coisa, eu queria tanto vivenciar esse momento e não foi tão legal assim como eu imaginava. E tá tudo bem. Se a gente não vivenciar e se a gente não fazer aquilo que a gente tem vontade, a gente nunca vai ter certeza do que realmente traz, sabe, aquele sentimento de emoção, de nossa, de plenitude,
de que realmente você está muito, muito, muito encantado com aquilo que você está realizando. Então a gente tem que tentar e não tem que ter medo de errar, porque o erro ele faz parte da vida, ele faz parte dos nossos acertos, porque quem não erra, a pessoa não acerta. Se você não errar, você não vai aprimorar ainda mais aquilo que você errou. De repente você não tem a desenvoltura ou você realmente tem muita vontade de realizar alguma coisa na sua vida, mas porque você errou ou porque você não teve ali um êxito no momento que você realizou, você pensa, nossa, eu vou desistir, isso é muito difícil, isso não dá pra mim. Mas se é algo que você realmente quer e você quer fazer acontecer e você quer fazer dar certo, não tem que desistir, tem que continuar, tem que ser constante, persistente, erra, não tenha vergonha. Uma das características que faz a gente fluir na vida e ter muitas oportunidades é a cara de pau. É a coragem de ter cara de pau, de ser aquilo que você é, sabe? Sem estar preocupado com o que o outro vai falar, com a crítica, de falar, nossa, como isso é ridículo, que papel que você fez, olha o que você fez, olha como você está se portando. Não interessa, você está feliz? É isso que te faz feliz? Então vivencia, para de ficar esperando aprovações das pessoas. As aprovações das pessoas, elas nos causam frustrações, elas nos causam procrastinação. É muito comum quando nós estamos deixando de ser criança para virar um adolescente, e eu vejo isso até dentro da minha casa, porque eu tenho uma adolescente e eu convivo com as amizades dela também, eles começam a se fechar. Por quê? Porque quando você é adolescente, você começa a ter o entendimento do que de repente, isso é ridículo, isso é vergonhoso, isso vai me fazer passar vergonha, ou até mesmo uma pergunta, até mesmo numa sala de aula, fazer uma pergunta daquilo que você tem dúvida. Muitos ficam calados para não se expor, para não passar por ridículo, ou para não passar por, eu não sei isso, e todo mundo vai descobrir que eu não sei. Mas às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitos, só que também não tem coragem de expor. Então, para a gente se manter constante na felicidade, nós temos que ser corajosos, nós temos que ser cara de pau. Coloca aí um personagem. Você não tem coragem de fazer aquilo que você deseja? Desce aí um personagem na sua alma, sabe? Incorpora aí um personagem e fala, eu vou mesmo assim, não interessa o que vão achar, não interessa o que vão pensar, não interessa o que vão falar de mim, as críticas, não interessa. Interessa o que eu quero viver, interessa o que eu quero para minha vida. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu já compartilhei em alguns vídeos meus, mas sempre eu estou repetindo algumas delas. Eu me formei em pedagogia, não é algo que eu queria para minha vida. Eu tinha muita vontade de ser terapeuta, de ser psicólogo, mas quando eu terminei o meu ensino médio, eu não tinha condições. O que eu trabalhava e ganhava era muito pouco, porque era o meu primeiro emprego. Então eu não tinha condições de fazer aquela faculdade que, sabe, que realmente fazia parte ali da minha alma, do meu sentimento, do meu coração, que era algo que, sabe, traria mesmo essa sensação de felicidade, essa emoção gostosa de vivenciar aquilo que você deseja. Só que eu não tinha condições. O que dava para pagar era a pedagogia. E vocês acham
que realizando dessa forma, o porquê é isso que você pode pagar no momento, isso vai te trazer felicidade? Era realmente o que eu queria? Não era. Então, eu não vou falar para vocês que quando eu tive a oportunidade de vivenciar uma sala de aula, que foi algo assim muito, muito, muito grandioso para mim. Eu fico até emocionada, porque foi algo que eu amei, que eu sempre gostei de trabalhar com algo que transformasse as pessoas, que acolhesse, que levasse um sorriso, de repente ver aquela carinha triste e você poder transformar o dia da pessoa. Então eu sempre fui desse tipo. Eu não era o que eu queria, não era o que eu almejei para minha vida, o que realmente era um sonho assim maravilhoso da minha vida. Mas quando eu tive a oportunidade de vivenciar essa oportunidade, eu abracei assim absolutamente de forma grandiosa para minha vida. Eu falei, eu vou viver essa experiência, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer a diferença, nem que seja para uma pessoa, né? Para uma vidinha que está aqui, eu vou fazer diferença e não interessa o que de repente eu queria de verdade. Mas o que eu trouxe essa experiência para vocês é que vocês realizarem algo que vocês não querem, mas que é o que por um momento dá, não é o ideal, não é o que você realmente sonha, não é o que te encanta, mas que de repente você mudando a visão para aquela situação, você vendo de uma outra maneira, você fazendo ela de uma outra forma, com muito amor, mesmo que não seja algo que você queria para o momento, mas você realizando ali com muito amor e com muita dedicação, olha, é transformador. Vocês vão se surpreender, porque é que nem o nosso dia a dia. Às vezes nós precisamos realizar tarefas que não são tão agradáveis. Eu todo dia lavar louça, todo dia limpar a casa, todo dia varrer a casa, todo dia arrumar a cama. Tem dia que a gente não tá afim. Só que quando você tem uma visão diferente daquilo que você está realizando, você consegue enxergar algo muito legal naquela situação, você consegue transformar o seu sentimento. E é isso que eu estou explicando para vocês, que muitas vezes a gente não quer dar o primeiro passo na vida, a gente não quer fazer os nossos 50%, porque eu sempre digo que aqui eu sempre estou trazendo para vocês experiências espirituais, experiências energéticas, e eu falo que isso transforma a minha vida todos os dias. Todos os dias eu vivo algo diferente dentro da espiritualidade e dentro das bioenergias. Então, eles dão 50%, né? Eles nos ajudam 50%, mas nós temos que entregar os outros 50% para que aquilo seja realizado, para que nossa vida seja transformada, para que realmente a gente conquiste aquilo que realmente a gente deseja muito e que vai trazer essa constância de felicidade. Mas o que você tem nas mãos hoje? O que você pode fazer de diferente hoje? O que você está fazendo para te levar para o limo, para te levar para a tristeza, para te levar para a depressão? Porque a depressão, ela nada mais é do que uma somatização de tristeza, uma tristeza profunda, uma falta de liberdade, algo que você deixou de viver, algo que você deixou de fazer, algo que você deixou de vivenciar
sabe? As pessoas vão te anulando, te podando, e você vai ali se fechando, vai procrastinando, vai tornando ali uma pedrinha parada, com medo do que os outros vão falar, com medo das opiniões do próximo. Ai, se eu for por esse lado aqui e de repente eu me expor, eu vou causar um tumulto. E esse tumulto vai me causar uma sensação muito ruim de desconforto, porque eu estou ali dando minha cara para bater. Mas é isso que nós temos que fazer. Eu não estou falando tumulto e dar a cara para bater de forma agressiva. Eu estou falando mesmo que a gente tem que se jogar, a gente tem que ser livre, fazer aquilo que realmente toca o nosso coração e não aquilo que vai fazer o outro feliz. Porque se você não está feliz, como você vai fazer alguém feliz? Eu sempre falo que um casamento, para dar certo, você tem que se autocuidar, você primeiro tem que se amar, você tem que ver ali o que você gosta. E é claro, a gente tem que ter flexibilidade sempre dentro de qualquer relacionamento, seja ele qual for. Seja ele casamento, seja ele namoro, ou até mesmo um relacionamento com a mãe, com o pai, com o filho. Tudo a gente tem que ser flexível, com um amigo, mas não dá para aceitar algo que não faz parte da sua essência, algo que não está te fazendo feliz, algo que está te machucando, algo que está te ferindo, aquilo que está te fechando por mundo. Mas também não adianta você ficar nesse sentimento de fechamento, de isolamento, de não querer se expor, não querer que o universo te entregue o seu lugar, porque você tem o seu lugar no universo, todos nós temos. Às vezes você só não está alinhado com realmente aquilo que você deseja ser. Então, comece a se alinhar, comece por você. O que eu estou fazendo? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer de diferente hoje para trazer esse sentimento de viver a vida, de ter esse presente diário de todos os dias, de poder atrair para minha vida magnetismo, poder atrair para minha vida pessoas maravilhosas, pessoas que fazem sentido para mim naquele momento do que eu estou vivendo. Saia da caixinha, saia do vitimismo, para de falar que você não consegue, porque se você não mover o seu pezinho e dar o primeiro passo, realmente você não vai sair do lugar. Nós temos que dar o primeiro passo. Tudo na vida é movimento, o planeta é movimento, o universo está em movimento constante. Então, por que você não está se movimentando? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não posso fazer isso agora. Ah, eu não tenho tempo. Não vem com desculpa, gente. Tudo a gente consegue, de alguma forma. Se você não consegue aquilo que tem que ser adquirido com dinheiro naquele momento, você consegue alterar alguma coisa dentro de você que traga esse sentimento bom, esse sentimento gostoso. De repente fazendo um passeio. Ah, eu vou chamar uma amiga para tomar um café, eu vou chamar uma amiga para comer um bolo. Eu vou compartilhar mais uma experiência minha. Hoje eu fui na cachoeira e era uma amiga que eu já não vejo há anos, mas que eu tenho muito, mas muito carinho por ela. Eu tenho ela como irmã, é uma irmã de alma
E, gente, como é prazeroso. Eu vou falar para vocês que nós ficamos juntas 1 horinha. Não foi nada planejado, não foi nada combinado, nós não fizemos nada assim, sabe, fenomenal. De falar, nossa, vai ser nosso reencontro, tem que ser super, hiper, ultra diferente, ou eu vou gastar comprando tal coisa para encontrar ela. Não, gente, simplesmente ela me pegou na minha casa, nós fomos na cachoeira, ela precisava pegar ali uma energia da cachoeira e me chamou para acompanhá-la. E, gente, eu vou falar para vocês, foi tão maravilhoso. Eu recebi esse presente. Eu fui ajudá-la e recebi um presente que, nossa, mais uma vez eu me emociono. Gente, eu sou uma chorona. Aqui nos meus vídeos vai ser muito fácil vocês me verem chorando. Muitas vezes, mas de felicidade. Porque quando a gente se coloca num lugar que a gente se respeita, a gente tem respeito pelo nosso tempo, a gente tem respeito por aquilo que a gente quer fazer e não mais fazer porque é obrigatório, porque a sociedade exige. Eu vou falar para vocês que foi fácil me colocar nesse lugar? Não, foi muito difícil. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que abrir mão de questão financeira mesmo. Eu trabalhava num lugar muito bom, eu já contei isso também para vocês, que eu trabalhei num banco e ganhava muito bem, tinha um ticket maravilhoso, tinha um convênio maravilhoso, mas chegou um momento na minha vida que eu senti um vazio, apesar de gostar demais do ambiente que eu trabalhava e gostar demais das pessoas com quem eu trabalhava. Chegou um momento para mim que eu falei, peraí, tá faltando alguma coisa, tem um vazio aqui, algo já não tá fazendo mais sentido para mim. Sou muito grata pelo tempo que vivi, mas algo já não está mais fazendo sentido. E eu joguei tudo pro alto. Eu paguei um preço muito alto. Eu fiquei sem nenhum tipo de renda, pedi para me mandar embora. Eu fiquei sem convênio, minha filha ficou sem convênio, meu marido. Nós perdemos os benefícios, todos eles que eram maravilhosos. E daí em diante eu comecei uma caminhada de busca, uma busca interna do que eu queria para minha vida, o que fazia sentido, o que eu mudava na minha vida que não era mais para agradar as pessoas, e sim agradar a mim. É claro que eu sempre estou aqui enfatizando que a minha família é tudo para mim. É claro que eu sei que para as mães a gente faz tudo também pensando nos filhos. Mas o que eu estou trazendo para vocês é para vocês não se deixarem de lado, vocês não se abandonarem, porque teve esse momento também que eu vivi. Quando eu saí do banco, eu achei que no começo foi tudo maravilha. Quando a ficha foi caindo e eu vi que eu tinha que sair, que eu saí da minha zona de conforto, que eu saí daquilo que eu conhecia, que eu saí daquilo que era muito cômodo para mim, cômodo em todos os sentidos. Cômodo que eles não iam me mandar embora, porque eu era uma boa funcionária e eu trazia lucros para a empresa. E cômodo porque eu tinha os meus benefícios, o meu salário e que era muito bom. Eu viajava todos os anos, todas as férias eu estava viajando. E de uma hora para outra eu resolvi jogar tudo para cima, pagar o preço e em busca do que realmente me fazia feliz. Então, o que eu falo para vocês que a autoanálise, ela é tudo na nossa vida. Se a gente não se conhece, se a gente não sabe o que a gente gosta, se a gente não sabe o que a gente não gosta,
e que a gente não respeita isso, sabe? De dar um basta naquilo que tá te fazendo mal, naquelas pessoas que não fazem mais sentido para você. E o basta que eu digo não é brigar com a pessoa, é você realmente seguir o seu caminho. Porque quando você começa a seguir um novo caminho, um caminho que faz muito sentido para você, que faz muito, que realmente faz parte da sua essência, que você sente que aquilo é da sua alma, que é algo que você tem que realmente viver. Aquelas pessoas que não vão te aplaudir, ou que de alguma forma vão te apontar, ou que de alguma forma vão falar que você está errado, que você é doido, que você largou algo muito bom para fazer, para viver algo que você nem sabe o que é ainda. Essas pessoas elas vão se afastar de você quando você começar a reviver. Porque vai ter um momento que você vai se apagar. Eu falo que esse é o deserto pessoal, onde a gente se afasta das pessoas e vai tentar entender um pouco da nossa alma, dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos medos. A gente tem sim que mexer nas nossas feridas, e isso é doloroso, só que faz parte da cura. Para você se curar de algo que você tem muito medo e que te incomoda demais, você tem que mexer nessa ferida. Não adianta levantar o tapetinho e varrer essa ferida para dentro do tapete como se ela não existisse. Porque uma hora ela vai bater lá na sua porta e falar: oi, você esqueceu de me tirar debaixo do tapete. Então, não tenha medo de mexer nas suas feridas. Hoje, nós adultos, nós vivenciamos a escassez, nós vivenciamos o abandono, nós vivenciamos a questão toda emocional nossa, ela sim, ela foi ocasionada na nossa infância, que nós chamamos de nossa criança. Nós temos uma criança interior, uma criança que habita aí dentro da sua alma, ela ainda está aí, e que nós temos sim que viver como uma criança todos os dias, porque criança é curioso, criança ela não tem medo, né? Claro, quando ainda não foi manipulada pelo mundo, ainda não foi manipulada pela sociedade, ou não foi manipulada por aqueles que fazem a sua educação, né? Que são responsáveis pela sua educação. Então, todos nós temos uma criança ferida que deve ser sim curada, para que nós possamos viver plenamente livres como crianças. Crianças, elas não têm essa questão de não vou fazer isso porque eu tenho vergonha. A não ser, é claro, que foi criado num ambiente onde os pais são muito reservados, os pais são muito tímidos, ou os pais acabam coagindo demais aquela criança de ser livre, de gritar, de correr, de pular, de fazer bagunça. Toda hora tá falando: não, fulano, não faz isso. Não, fulano, não pode isso. Não, fulano, isso não pode. Gente, isso é um erro. Porque assim, é claro, a gente tem que mostrar os perigos. A gente tem que, às vezes, colocar alguns limites em alguns momentos, mas não em todos. Eu vejo alguns pais que tratam as crianças como adultos, como se eles tivessem a maturidade, e não só pais, viu? Vou falar uma coisa para vocês, educadores. Eu fui professora, sou formada como educadora, hoje não atuo, mas eu vivenciei isso dentro do profissionalismo e é muito comum a gente ver professores limitando as crianças assim. Gente, eu dei aula numa escola
que tinha uma professora que quando você passava na frente da sala dela, as crianças estavam todas intactas, não, eles não olhavam para o lado, eles não piscavam, parece até que nem respiravam. E essa mulher parecia um general. Quando um dia ela faltou e eu falei, pode trazer as crianças para minha sala. Aquelas crianças chegaram todas acuadas, todas medrosas, todas com medo de ser elas mesmas, de perguntarem, de se expor, desculpa. E eu falei assim, gente, aqui vocês podem sorrir, aqui vocês podem falar, aqui vocês podem brincar. Então eu comecei dar brinquedos para aquelas crianças, vendo elas se soltando aos poucos. E no final da aula, até me arrepio, porque foi uma situação que para mim eu vejo muito triste, que é ver uma criança ser cortada, podada como uma planta que não pode fazer nada, ela não pode ser ela mesma. E aquelas crianças me agradeceram tanto no final da aula, mas eu fiquei muito triste, porque eu sabia que no outro dia elas estariam novamente com aquela pessoa ruim, aquela pessoa que tinha uma infelicidade tão grande dentro dela, que ela queria transformar todas as vidas daquelas crianças na mesma vida que ela vivia, infeliz, sem liberdade, sem voz para falar o que elas achavam, o que elas queriam. Então, nós temos muitas crianças dessas aqui hoje, adultas, né? Não só dessas características que eu passei, mas como muitas outras características. São muitas feridas, não que nós, alguns, né, podem não ter tido educadores que deram todo carinho e amor para nós, para todos nós, crianças, adultos. Mas mesmo aqueles que nos deram carinho e que nós tivemos a oportunidade de saber o que era o amor, eles não tinham uma apostila, eles não sabiam como lidar também com a educação, né? Então eles deram aquilo que eles receberam dos pais. E a gente sabe que os pais antigos eram mais rígidos, né? Muitas crianças antigas que hoje são adultos trabalharam muito cedo, não tiveram uma infância, não tiveram oportunidade de brincar porque tinham que trabalhar. Mas enfim, são muitos os traumas, né? E muitas feridas para serem curadas. Mas a partir do momento, uma notícia boa que eu tenho para vocês. A partir do momento que a gente mexe com essa ferida, que a gente abre aquela ferida, né? Tira aquele band-aid, aquele esparadrapo, aquele curativo, a gente começa a ver transformações na nossa vida. Porque você começa a entender o porquê que hoje você age desse jeito. O porquê que hoje eu vivo numa escassez. É porque meu pai tinha muita dificuldade, meu pai tinha aquela fala que sempre falava, eu consegui isso com muita dificuldade. Eu tenho essa casa, mas foi com muito suor. Isso fica no nosso subconsciente, isso fica dentro da nossa alma. É claro que nós não lembramos disso. Se a gente não cutucar ali no fundo da nossa alma, aquela feridinha mesmo para mexer com ela, às vezes a gente não vai entender de primeira o porquê que a gente está passando por tal situação, o porquê aquela situação se repete toda hora. Gente, e se a gente não mexe nas nossas feridas e que a gente começa a entender, a gente começa a perdoar, e não é chegar para o pai ou para a mãe e falar, olha, eu te perdoo por isso. Você não precisa falar, você tem que sentir esse perdão. Você tem que entender que o que eles tinham para o que eles tinham para te oferecer era aquilo.
eles não sabiam dar de forma diferente também. Às vezes por questões também dos pais deles, por questões das criações deles, mas às vezes também porque foi se tornando tão, inflamado pela sociedade, inflamado por essa matrix humana, que às vezes nem ele entendeu ou percebeu o mal que ele estava fazendo para você. Então, a primeira coisa, para que você consiga ter uma constante felicidade e para que você consiga curar as suas dores e curar a sua alma, mexe na sua feridinha, para ali, começa a colocar no papel tudo que você sente, tudo que você vai começar a lembrar de situações que você nem fazia ideia mais, mas que aquilo você nem sabia que tinha te causado algo no futuro e causou. E quando você começa a vir à tona com essas feridas, elas começam a ser curadas. É claro, você ressignificando, você colocando ali o sentimento de que no momento você não tinha voz para que pudesse mudar aquela situação, que no momento você era só uma criança, que no momento você não podia fazer algo diferente para não ter vivenciado aquela situação. Então é entender que você precisa perdoar, que você precisa perdoar as pessoas que ocasionaram coisas que não foi legais com você, mas mais uma vez eu falo, não é um perdão físico que você vai lá na pessoa e fala, olha, eu te perdoo, tá bom? Não, você vai perdoar pra você, mas esse perdão você tem que sentir de verdade, que você realmente perdoou aquela pessoa. E como você vai sentir isso? Você vai sentir no momento que você vai lembrar dessa dor, porque você não é nenhum esquecido. Então essa dor vai bater na sua porta, mas você vai falar, ó, bobinha, agora você não me causa mais nada. Porque vai ter um momento que aquela dor vai bater para você e você vai falar, nossa, gente, eu não sinto mais nada do que eu sentia. Eu não sinto raiva, eu não tô com ódio, eu não tô com revolta, eu não tô me sentindo culpada por não ter feito diferente algo que eu tinha oportunidade de fazer. Eu não tô me sentindo mais culpada por não ter entendido que o meu caminho não era naquele lugar, mas sim naquele outro. Ou que eu podia ter outras oportunidades em outras épocas. Se perdoe, porque não é só perdoar as pessoas, e sim perdoar vocês também. Então esse é um grande passo para que você já comece a mudar aí os seus sentimentos e que você vivencie todos os dias a felicidade. Eu vou ver com outras ações que vocês precisam realizar para ir mudando constantemente, mas essa é eu tô dando assim para vocês uma essencial e é uma chave de ouro que vocês ganharam hoje para entender da onde vem a dor, da onde vem a infelicidade e compreender, e não só entender e ficar se vitimizando, tá? Eu tô aqui para que vocês ressignifiquem, que vocês falam, ok, legal, eu entendi, foi isso que aconteceu, eu perdoo, realmente não tô guardando isso assim para minha alma, é vida que segue, é novas oportunidades que vêm, eu tô vivo, não interessa que você tem 60, 70, 80, 90 anos, você tá vivo? Então, você ainda tem tempo de viver a felicidade. E a felicidade é para agora, não é para amanhã. Até mais. Um beijinho para vocês. Se isso fizer sentido para vocês, curte aqui o meu vídeo, compartilhe com aquele que está precisando também de uma chacoalhada e seja muito bem-vindo sempre no meu canal. Até mais.